Manhã de terça-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais este momento da palavra. Você vai receber bem cedo, e eu gravo sempre na noite anterior. E louvo a Deus por isso. Também agradeço a todos que têm feito a sua inscrição já no canal, esse novo jeito que nós temos agora de transmissão, e todos os dias vai aumentando o número. E eu digo, seja bem-vindo, meu amado irmão, minha irmã. Agradeço também a Deus pelos que fazem seus comentários, não é? Bem cedo eu estava olhando hoje comentários que vêm lá do outro lado do mundo. A tecnologia hoje é uma coisa fantástica para quem, se nós souber usar esse meio de comunicação, sabe, irmãos, não se gasta um centavo, nada. É muito interessante isso. Eu lembro que num tempo atrás, para você ter um programa de rádio de poucos minutos, era uma fortuna. E Deus nos concede essas coisas. Agora vamos saber navegar nesse mar da internet. Tem a superfície e tem as profundezas também. O submundo. Não desça para lá nunca. Fica navegando sempre na superfície. Sempre na superfície. Eu vou ficar aqui pela superfície, jamais descer para esse submundo. Então vamos ficar na superfície. Que a graça do Senhor, que a virtude do céu esteja com todos. Você que faz teus comentários, quando você fizer, que vem, é lá do outro lado do mundo às vezes, diga onde você está, é muito interessante isso. E orando sempre uns pelos outros. Aos meus irmãos dessa grande nação onde vivemos, do norte, o sul, do leste e oeste, em todos os estados desse país. Não esqueça, irmãos, de orar sempre pela nossa nação. É a única arma que nós temos, é orar por esta nação e também pelas outras nações. Não esqueça também de orar pela Igreja de Cristo, pelos teus irmãos na fé. Entenda os teus irmãos, entenda o que é ser corpo de Cristo, a Igreja corpo de Cristo, a Igreja que aguarda o arrebatamento, que prega o arrependimento, que vive a palavra, a santificação. Não é muito fácil, meu irmão, mas como sempre comento aqui, o mundo precisa continuar ouvindo a voz da igreja. E a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Senão não temos nada o que dizer, absolutamente nada. Quando Jesus ia de aldeia em aldeia, no capítulo 13, do Santo Evangelho de Lucas, a partir do versículo 22, pregando sobre ensinamentos que a filosofia de Jesus era ímpar, não é? E ele estava lançando a semente, o fundamento da igreja, falando sobre a porta estreita. Alguém perguntou para ele, ali no versículo 22, deste capítulo 13 de Lucas, e disse Senhor, 23, versículo 23, são muitos que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar, mas não poderão. Nós sabemos por que não podem entrar. Outro dia eu falei para os irmãos, não sei se foi aonde, foi na igreja aqui ou onde, eu sempre falo, que eu vejo, parece que essa portinha chamada Jesus, chamada a igreja, a porta da igreja, é uma portinha muito pequena, que está no meio de uma muralha que tem a largura da terra,
Muitos procuram, vão até a muralha procurando Jesus e não passam da muralha. Ficam na muralha, como tem multidões encostadas nesta muralha, mas não acham a porta, não têm a direção do Espírito, porque não se atém à palavra de uma mudança de vida, de um novo nascimento, de deixar o fardo do pecado que não entra naquela porta. Quem tem esse fardo às costas não consegue entrar. Precisa deixar o fardo do pecado, precisa nascer de novo. Muitos procurarão entrar e não conseguem. Jesus estava pregando essa palavra, e eu creio que ele já estava chegando em Jerusalém, ele ia de aldeia em aldeia, e quando chega no versículo 31 desse capítulo de número 13 do apóstolo Lucas, ele diz, do Evangelho de Lucas: naquele mesmo dia chegaram uns hebreus, olha só como Satanás, irmãos, não quer que a voz da igreja seja ouvida. Por isso nós precisamos pedir coragem para o Senhor, para nós anunciar este Evangelho como ele é. Este não é o evangelho de covardes, mas de homens que têm coragem, de mulheres que têm coragem de apresentar e mostrar o seu rosto para este mundo como igreja de Cristo. Dizendo que naquele mesmo dia chegaram uns hebreus dizendo-lhe: sai daqui, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Você sabe quem era Herodes? Era o governador geral. Era a autoridade máxima. O Herodes mandou você ir embora porque ele quer, senão ele vai te matar. Mas Jesus sabia que não era o tempo ainda, e a resposta de Jesus foi uma resposta dura para Herodes. Jesus diz assim, no versículo 32, ide dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia consumarei. Eu vou trabalhar hoje, amanhã e depois. No terceiro dia, ele falando já da sua morte e ressurreição. Irmãos, a igreja, ninguém para a igreja. Em quantas nações desse mundo foi tentado parar a igreja por longos anos, por décadas e décadas seguintes, como na antiga União Soviética e em outros países, que ainda tentam barrar a Igreja de Cristo, mas ela não para. Por lá tem alguém clamando, por lá tem brasas vivas, que tem coragem de falar e dizer as coisas. Na União Soviética, por 75 anos, o povo não podia falar em público, mas de repente as barreiras caíram. E lá se faz culto hoje na Praça Vermelha. Meu querido irmão, ninguém barra a igreja. O que falta para nós é disposição. O que falta para nós é coragem de dizer a verdade para este mundo ouvir. Importa que o versículo 33, importa eu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém, que um profeta morra fora de Jerusalém. E lá ele deu a vida por nós. Quando o apóstolo Pedro, meus amados irmãos, estava depois da cura do coxo da Porta Formosa, quando o povo se ajuntou a Pedro e João, como se eles fossem por causa deles que tinha acontecido aquele milagre, o povo tudo ali admirado, e porque isso, Pedro, o que ele não fazia antes, porque não era revestido do Espírito Santo, mas agora revestido do Espírito Santo, ele fala assim que jamais ele iria falar coisas semelhantes antes, se o Espírito Santo não estivesse com ele. Mas no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 14, eu vou ler. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que
que se vos desse um homicida. Quer dizer, negaram Jesus e pediram para Pilatos naquele dia entregar para eles um homicida. Livrar da cadeia um homicida, e Pedro diz para ele: e mataste o príncipe da vida, no qual Deus ressuscitou de entre os mortos, do que nós somos testemunhas. Não só Pedro, não só os apóstolos, mas nós também, pela fé, nós sabemos que o príncipe da vida foi matado, mas ressuscitou pelo poder de Deus, e esse poder é entregue a nós para nós anunciar todos os dias em qualquer lugar. Para concluir, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como vamos nos envergonhar, irmãos, do poder de Deus, do evangelho de Cristo Jesus? Hoje nós olhamos quantos movimentos que eram tão lindos, uma bandeira levantada, a bandeira da vitória. Ela entrava em qualquer lugar e se estabeleceu em qualquer lugar, mesmo debaixo de perseguições. A igreja prosperava e de repente se calaram, se acovardaram, porque ficaram com medo. Fazem um acordo por causa do medo, são capazes de fazer um acordo com o próprio inimigo. Não faça acordo com o inimigo. Continue com a tua cabeça erguida. O Senhor garante para você a vitória. Olha a coragem de Jesus para Herodes, o governador, o rei, o principal das autoridades. Vai embora daqui, senão eu mando te matar. Jesus disse: diga para aquela raposa que eu não vou embora daqui, mas vou concluir o que eu tenho que fazer. Que assim, meu irmão querido e minha irmã, o Senhor nos dê poder e graça, nos revista de poder, para nós não deixar de fazer aquilo que é tão necessário nesses dias em que nós estamos vivendo, enfrentar esse mundo vil que aí está. Nesse mundo de tanta confusão religiosa, de uma guerra que não tem mais, parece que não tem fim, entre os chamados cristãos, mas a igreja de Cristo vai passando, ela não se cala, dando testemunho e abrindo as barreiras, ultrapassando as muralhas e chegando cada dia mais perto do glorioso dia da nossa redenção. Firma-te na fé, o Senhor está contigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Querido e soberano Pai, muitíssimo grato a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Eu também já fui um covarde, Senhor, medroso, mas Tu me desse força, Senhor, e eu peço ainda mais força, mais coragem, saúde e disposição para estar todos os dias anunciando a Tua palavra, Senhor, para quem quer que seja. Pai de amor, ajuda o Teu povo, ajuda os meus irmãos que estão, Senhor, longe daqui, bem distante daqui, e aqueles que estão bem próximo de mim. Guarda-nos, Senhor, em Ti, e sempre como pela fé te peço, abraça-nos, Senhor, todos juntos, porque nós Te amamos, Senhor, e estamos aqui dispostos a continuar anunciando o Teu nome até o fim. Querido Senhor da glória, que o Teu Santo Espírito continue conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia na santa e gloriosa paz de Cristo Jesus, e até amanhã.